Bem-vindos a mais um P9J, o nosso podcast da Confederação 9 de Julho. Hoje o nosso P9J recebe um convidado que reúne algo raro no debate público brasileiro. Formação técnica profunda, rigor jurídico e densidade intelectual. Olha, eu preciso ler porque eu não posso deixar de constar absolutamente nada. Nosso convidado é Marcelo Pinto, advogado, pós-graduado em Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito Penal Econômico, Direito e Políticas Públicas, com sólida formação em Gestão Pública, Licitações e Legislação Especial, com destaque para o Estatuto do Desarmamento, crimes contra a administração pública e lavagem de dinheiro. Marcelo também é instrutor de armamento e tiro credenciado pela Polícia Federal, com pós-graduação em Docência e Segurança Pública, Armamento, Munições e Balística Forense, além de múltiplas formações em tiro esportivo, tiro defensivo e ambientes operacionais, sempre sob a ótica da legalidade, da técnica e da responsabilidade. Mas talvez o que mais enriqueça este episódio seja o fato de Marcelo também ser psicanalista e psicoterapeuta, com pós-graduação em neurociência e comportamento humano, formação em inteligência emocional, comunicação, análise comportamental, microexpressões faciais e inteligência estratégica. É justamente essa convergência entre direito, armas, comportamento humano e literatura que dá origem ao seu livro, Do Imbecil Coletivo ao Imbecil Desarmado. Está aqui. A gente vem recomendando fortemente a leitura nos últimos dias dentro da Confederação. Uma obra que dialoga criticamente com o pensamento de Olavo de Carvalho e lança luz sobre um dos temas mais sensíveis de nosso tempo, a legítima defesa como fundamento de liberdade. Marcelo, seja muito bem-vindo. Também aqui conosco na nossa bancada, dessa vez, não o nosso presidente da Confederação 9 de Julho, mas o Vini, nosso vice-presidente aí da Confederação, como bom carioca e flamenguista, chegando aí meio que atrasado, mas depois nós vamos falar sobre isso. Vinícius Fortuna, nossa querida Aline Ártico, de Bauru, espero que muito em breve seja a nossa presidente executiva da Associação 9 de Julho da Bauruense. Mas eu já vou emendar aqui, antes de passar a palavra para o nosso convidado, a primeira pergunta. Marcelo, estou apaixonado pelo seu livro. Você constrói nele um paralelo direto entre o conceito do imbecil coletivo do professor Olavo de Carvalho e aquilo que você define como o imbecil desarmado. Minha primeira pergunta é: em que momento da história? Até porque meus avós não iam aceitar calado o que nós estamos vivendo hoje. Então, em que momento da história recente o debate sobre o armamento civil deixou de ser um tema de racionalidade, de razão, de direito e de liberdade para se tornar um tabu emocional? E por que isso é tão conveniente para quem deseja um povo politicamente impotente? Seja bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, primeiro, pela oportunidade da gente estar aqui falando. Parabéns pelo trabalho que a Confederação 9 de Julho está fazendo à frente. Eu sou um grande fã do trabalho que vocês estão desenvolvendo ali, principalmente com tanta liberdade, com tanta eloquência e com tanta profundidade.
Eu me sinto muito lisonjeado de estar aqui dividindo a banca com todos ali. E a sua pergunta, ela é uma pergunta extremamente pertinente, porque ela embasa todo o livro, né? E toda a tese, toda a construção do, do desarmamento. O desarmamento, ele sempre existiu. Toda vez que a gente tentou ter um regime tirano no mundo, o desarmamento esteve presente. A gente tem ali em Samuel 13:19, vou até pegar para ler na literalidade aqui, a primeira passagem escrita e que se dizia ali: ora, não se achava ferreiro em toda a terra de Israel, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. Então a discussão do desarmamento, ela vem desde sempre. Mas a discussão do desarmamento como engenharia social, como fonte não só de domínio de poder, mas de domínio intelectual, ele começou a acontecer de maneira mais pujante, mais forte dentro da Segunda Guerra Mundial, ali dentro do período do Reich, né, dentro daquela fantasia, porque naquele momento, muito claro, e em outros momentos também do mundo, mas naquele momento começou a se ter uma organização e uma intencionalidade no desarmamento. Isso ficou claro com os registros, isso ficou claro com alguns fatos históricos que ali ocorreram, para que, primeiro, você cadastre todo mundo, primeiro, você cataloga todo mundo ali, você começa a ter a dimensão de quantas pessoas podem ir de encontro à sua ideologia. E depois você retira ali aquele objeto que castra, não só fisicamente, belicamente, mas também vai castrar de maneira ideológica. Porque você começa a fazer com que um homem, e a gente vai falar muito sobre isso, um homem, ele tenha a indecência de perder a ferramenta que pode salvar a sua vida e a vida da sua família. Perfeito, Marcelo. Vini, vou passar a palavra. Bom, vocês já começaram a perceber o nível intelectual do programa de hoje, né? É uma coisa absurda. Eu tenho lido o livro do Marcelo com muita profundidade. Depois, até o final do programa, eu vou pedir a licença de que num grupo seleto e fechado eu possa ministrar um curso sobre o livro dele, que eu acho que tem que ser reverberado. Vini, Rodrigo, de tem todo uma o meu pergunta aí coração, para o nosso Marcelo. Por só para favor. te interromper aqui, cara, fiquem sempre à vontade para usar do livro. Esse projeto, ele não é um projeto financeiro, eu não tenho a mínima vaidade. O que eu puder contribuir e esse conteúdo puder ser difundido, você vê que o valor do livro é irrisório. Né? Então, assim, hoje está vendendo na Amazon por R$ 54. Eu tenho a versão digital por R$ 27. Então, eu não tenho nenhum tipo de objetivo financeiro. Esse livro, ele nasceu da minha dor. Então, assim, eu acho que a gente precisa falar muito sobre isso. Então, cara, fica à vontade. O que vocês quiserem fazer com o que está aqui dentro já está gravado aqui, liberado, autorizado. Fica à vontade. Muito obrigado, Marcelo. Vou cobrar isso daí, porque eu vou querer você fazendo uma palestra. Nós vamos divulgar. Bom conhecimento tem que ser divulgado. Esse é o papel da C9J, né? Nós precisamos disso. Vini, traga aí uma pergunta aí para o nosso Marcelo. Marcelo, vamos lá. Eu estava dando uma olhada também na parte do seu livro, muito interessante. O nome imbecil coletivo, quando eu ouço isso, eu vejo que cada mais faz parte do estereótipo que a gente não precisa falar de qual grupo, né, brasileiro. E vendo algumas coisas que você tem colocado, a maior discussão que a gente tem hoje é o discurso anti-armas no Brasil. Então, uma das coisas que eu queria que você explicasse um pouquinho melhor para a gente, se você acredita que isso é um fruto da ignorância histórica ou manipulação ideológica, o medo induzido, não sei, o que você acha que poderia ser considerado essa nova política que a gente vê no país com relação ao desarmamento civil? Cara, Vini, com todo, assim, de uma maneira muito profunda, né? Todas as vezes que foram discutidas políticas que a, é, que a gente insurgisse contra um regime, contra uma ideologia que tenta ser preponderante, que não tenha a liberdade, ela foi tentada, tentaram acabar com ela no seu âmago ali, né? Bem na sua base. Se a gente pegar a história de Sócrates, Sócrates morreu por discutir em praça pública, né? E Sócrates, engraçado que a história dele, ele não escreveu um livro, cara, ele não teve uma passagem. Sócrates foi um soldado Dois que homens, ele descobriu perdão, ali.
Dois homens na Pode história falar, Rodrigo. foram marcantes. Dois homens na história são marcantes por não ter. E eu guardo muito isso comigo. Jesus Cristo não escreveu nada e Sócrates não escreveu nada. E Sócrates também Exatamente. ficou muito bravo com Platão por ter escrito suas considerações. E você sabe, Marcelo, que o professor Denis Xavier já esteve aqui em Araçatuba, grande estudioso de filosofia, e ele contou certa história uma história para mim uma certa vez que foi o seguinte: um deus certa vez quis entregar a escrita ao faraó e ele disse o seguinte, o faraó falou: Isso não é um presente, isso é uma maldição, porque mnemonia, você lê e a pessoa entende como quer. Na hora de passar o conhecimento precisa ser uma relação pessoal, afetiva. E eu acho isso fantástico, porque, cara, o que seria do mundo se não fossem os livros? A gente tem que ler, é a nossa base de sustentação. Mas para emendar a pergunta do Vini, para você responder, como está a consciência das pessoas que leem hoje? Esse que é o grande ponto que eu acho que o Vini colocou aí muito bem colocado, né? Esse pensamento anti-armas do Brasil, a gente escreve e a pessoa interpreta como? Então, é exatamente o que eu estava tentando construir. Então, assim, Sócrates, quando ele morreu discutindo em praça pública. Né? Platão era seu aluno, criou a academia. E aí, para a gente entender o nome, ele criou a academia para que se tivesse um espaço livre para que se discutisse de maneira mais livre e liberta ali a produção de conhecimento científico. E aí, Aristóteles foi aluno de Platão. E Aristóteles escreveu um livro que Platão também ficou muito chateado, né, complementando, que foi a Retórica. E a retórica, né, hoje, ela muda o mundo. Quando a gente vê as pessoas, a incapacidade hoje, o emburrecimento, a imbecilidade da pessoa hoje de entender conhecimento científico, a gente vê o ser humano completamente deslocado da realidade. Hoje, antigamente a gente, para ter conhecimento, Vini, a gente tinha que ler um livro, certo? A gente, quando estudou na escola, tinha a biblioteca ali. Passou um tempo, a gente começou a ter o Google. E aí as coisas ficaram mais fáceis. Mas mesmo assim você tinha que ler alguns artigos e pesquisar. Hoje a pessoa entra no Instagram, vê um vídeo, tem um gancho de atenção de 1,3 a 1,6 segundos, e se não se interessar por aquilo, ela passa para outro vídeo e acha que aquilo é conhecimento. Então a gente, nem a novela que você esperava 6 meses para você ter um conhecimento, aquela paciência, você hoje consegue emplacar. Você pega um conhecimento de 1,6 segundos. Isso traduz no emborrecimento, na baixa profundidade do conhecimento das pessoas sobre os assuntos. Hoje se tem muita amplitude, mas uma amplitude rasa de conhecimento, mas pouca profundidade. E quando a gente vai debater o armamento, a gente depara exatamente com isso, com essa guerra de narrativa. A retórica, a narrativa emplacada contra um objeto inanimado, ela vence. Qual a primeira coisa quando você fala de armas que tentaram emplacar? Armas matam. Eu tenho um monte. Elas se atiram em papel. Um objeto inanimado, e aí se criou a cultura de terceirizar a responsabilidade do ser humano para objetos, né? E de tirar dali da ação humana aquela autorresponsabilidade, foi quando a gente começou a distanciar. Não, é mais fácil criminalizar. Armas matam. Beleza? A gente vai pegar ali, se beber, não dirija. Mas a culpa é do carro. Então a gente começou sempre a terceirizar a responsabilidade e deixou de responsabilizar o ser humano. Qual é a diferença de uma arma de fogo para uma faca? Morrem mais pessoas afogadas em piscinas do que com arma de fogo, se você for ver algumas estatísticas. Então, alguns números eles dizem que armas não matam, armas salvam vidas. Só que o número, e Fabrício Rebelo fala bem sobre isso, a gente não consegue mensurar quantas vidas as armas salvaram, porque esses números não vão entrar na estatística. Então, quando você pega para analisar números, a gente negligencia quantas vidas essas armas efetivamente salvaram. Mas as pessoas não querem mais discutir com profundidade a utilização de um objeto, de uma ferramenta para a defesa, de uma ferramenta que foi criada e foi instituída para poder fazer uma defesa, para praticar um esporte ou outra coisa qualquer. É a mesma coisa que você falar que um lutador de jiu-jitsu ele vai sair na rua para agredir a pessoa e você generaliza. Não, o jiu-jitsu ele gera violência. A gente já passou por isso. O pitbull mata.
né? Não é a irresponsabilidade do dono de deixar o seu cachorro na rua, enfim. E aí essa terceirização, ela acaba criando uma cultura emborrecida, engessada, e é onde os bons pagam pelos maus. Por quê? De uma maneira muito clara, para te responder, Vini, quando a gente consegue ver essa percepção, essa trajetória dentro da questão da arma de fogo, a gente tira do ser humano, quem precisa de verdade, a capacidade de autodefesa. Por quê? Quando você pega um cidadão de bem, você para comprar uma arma, você vai se submeter à lei. Ótimo, beleza. O vagabundo não. Então a lei, isso é uma ideia socrática também, a lei ela só serve para quem deseja se submeter a ela. O Estado, ele, por mais que ele tenha o peso da sanção, o livre-arbítrio da pessoa pode exigir ou pode fazer com que ela descumpra aquela lei. E aí, quando a gente fala de vagabundo, quando a gente fala de meliante, quando a gente fala de uma pessoa que está à margem dessa legislação, que não tem essa preocupação, ela não vai cumprir a lei, ela não vai chegar, eu não vou comprar uma arma de fogo porque a Polícia Federal ela, ela me proibiu, né? Porque existe o Estatuto do Desarmamento que e quase que me impede de ter uma arma de fogo para defesa pessoal. O vagabundo não pensa dessa forma, ele vai dar outras formas de ter ali o seu poder bélico. E aí deixa o cidadão que se submete à lei com essa desvantagem. Então, assim, essa profundidade de conhecimento, a falta de conhecimento e de profundidade, a falta da maneira que a pessoa toma uma decisão hoje, essa castração ideológica, ela vem cerceando não só no desarmamento, mas de diversas formas, inclusive no voto. Isso se traduz de diversas formas. Quando eu escrevi o livro, eu toquei no assunto do desarmamento e eu trouxe ali o professor Olavo de Carvalho, que ele, para mim, é um dos maiores, cara, filósofos do mundo, é um cara extremamente objetivo, mas eu trouxe esse tema porque, para mim, é uma coisa absurda. Como que um homem que tem dentro da sua natureza biológica prover e proteger, ele acaba sendo castrado ideologicamente, direcionado a dizer assim: eu não quero uma ferramenta que vai salvar a minha vida e a vida da minha família. Como que foi. Esse foi a problemática. Como que a engenharia social chegou a esse ponto de você convencer homens a não ter, a abrir mão desse direito e defender que o Estado tome conta da vida da sua família, sendo de uma maneira muito clara a ineficiência, né, e a impossibilidade da onipresença do Estado. Então, assim, essa problemática, essa discussão foi o que gerou ali a minha ideia do livro. Eu falei, cara, eu preciso entender, não é possível, cara. E falando de uma maneira muito clara, não é possível que um homem, um pai de família, não queira defender a sua família. Não pense ali que um dia ele vai poder precisar do seu equipamento, do seu treinamento, da sua capacitação e ser útil e defender a vida da sua família, da sua prole, da sua esposa, enfim. E aí, para mim, foi essa a grande problemática. A falta de conhecimento, o emburrecimento da nação propositalmente por método, né? A gente tem a educação freiriana que fala muito sobre isso, né? Ela se traduz quando tira a autoridade, enfim, do professor, que é um outro papo, mas dentro desse projeto de poder ali, dentro desse projeto, dessa ideologia globalista progressista, a castração ideológica, a feminilização do homem e o emburrecimento da população. E aí fica fácil de você manipular, cara. Fica simples. Sim. Então, quando Eu você tenho, tira o mínimo de cultura da pessoa, você acaba convencendo qualquer um. eu Perfeito, tenho duas coisas perfeito. que eu sempre lembro que a gente bate de frente com. Eu também sou instrutor e às vezes a gente conversa com as pessoas. O principal motivo que eu tento entender quando as pessoas falam em liberdade e que a arma gera uma insegurança pública, eu sempre lembro que o país mais livre do mundo, aquele que rege a liberdade no mundo, é o mais armado. Então, se o país mais armado do mundo tem seu cidadão armado até os dentes, tendo muito mais armas do que população, como é que a gente pode falar em liberdade de expressão num país que a gente não pode nem ter a sua própria arma para defesa da própria família, né? Então, isso Exatamente. gera todo desconforto e para mim entra nessa parte do que você falou do imbecil coletivo, né? Onde a gente acaba tendo uma dificuldade de compreender a visão de cada um com relação ao que eles pensam sobre armas. E é até difícil de discutir.
O professor Olavo de Perfeito. Carvalho ele foi muito claro no livro Imbecil Coletivo quando ele dizia ali de maneira clara a produção de conhecimento científico com base em sofisma, né, em falso conhecimento, ela é imprestável para a sociedade. Um exemplo muito claro que eu dou todas as vezes que eu falo disso. Como você vai discutir? Eu não estou polemizando aqui, não, tá, gente? Mas como você vai discutir ideologia de gênero negligenciando a biologia de que existem macho e fêmea? Todo conhecimento científico, eu estou falando conhecimento científico produzido negligenciando fatos científicos, ele é imprestável para a sociedade. Você não tem como você não ter características de macho e fêmea. Quais são os gêneros? Macho e fêmea. Masculino, feminino. A partir disso aí, o que a pessoa quer de identidade, liberdade sexual, vontade, etc e tal, é problema dela, é individualidade. Mas conhecimento científico e produção de conhecimento científico, não. E aí, o professor Olavo de Carvalho, quando ele trouxe o livro O Imbecil Coletivo, ele falou, cara, é exatamente um monte de gente que está produzindo conhecimento científico, criou uma casta emborrecida, né? Ele trouxe ali emborrecida, produzindo falsos conhecimentos, tendo dentro do politicamente correto, criando narrativas e guerra de retórica para você convencer a base. Só que assim, o politicamente correto ele acontece aonde? Em regimes totalitários. Em regimes liberais não existe politicamente correto. Não Perfeito. existe o que é bonitinho, o que é feio, existe opinião. E opinião, cada um tem a Perfeito. sua e defende com os argumentos que tem. Simples assim. Isso é liberdade, a gente respeitar a opinião do próximo. Eu respeito a opinião do outro, desde que respeitem a minha. É simples assim. Perfeito. A gente pode convergir ou divergir em ideias. Isso é notório, isso é fato. E quando a gente fala do armamento, é exatamente isso. Você é instrutor, a gente passa por isso todo dia. Aquele que quer exercer o seu direito, que exerça. Aquele que não quer exercer o seu direito, que não exerça. Mas abrir mão de um direito é idiotice. Sim. Perfeito. Perfeito. Antes de Marcelo, passar a pergunta Entendeu? para você, Aline, antes de passar a pergunta, é importante notar aqui, deixar um parênteses, para uma hora a gente chegar nesse assunto, chama-se propriedade intelectual. A tal da propriedade intelectual, ela é um dos temas mais complexos da nossa sociedade e que tudo deságua justamente nessa problemática, porque liberdade de expressão é liberdade de você falar o que você bem quiser, até mentir. E o direito positivo de hoje em dia, e eu falo para os meus amigos legalistas, ele impede justamente as pessoas de, de exercer o ato da primeira emenda dos Estados Unidos. Mas deixa isso para depois, Aline, está contigo a palavra. bom, Marcela, a pergunta que eu tinha aqui preparada para você, você já falou, a questão do imbecil coletivo, que é o nome não tem como, né, não lembrar do livro do Olavo. Mas a minha pergunta, então, agora próxima vira o quê? Em que ponto você acha que se confunde a questão de que isso foi plantado sim na base? Então, pessoas do alto poder, sabendo que é possível manipular as pessoas, implantaram a ideia para esses conceitos, né? Que armas matam, que não, a liberdade é muita liberdade, mas se não for a liberdade que eu quero, não. Em que momento se confundiu? Lá atrás, quando tentaram e conseguiram começar a implantar isso na cabeça da população, com agora realmente as pessoas passarem a pensar e brigarem em redes sociais e brigarem e fazerem passeatas, né? Em que ponto você acredita que isso tudo se confundiu? E algum caminho para que a gente saia disso, que a gente saia dessa bolha? Aline, obrigado pela pergunta e é legal a gente falar porque discutir o momento atual é muito complicado, né? A gente vê o momento atual as pessoas se vestindo de unicórnio, andando de coque no shopping e todo mundo dizendo que isso é normal. Então é melhor a gente dar um passo atrás e ver exatamente onde a gente errou. No Brasil, isso vem acontecendo. O primeiro ato, né, um ato mais contundente, assim, o primeiro não, mas o ato mais contundente foi em 1945, com a instituição do R-105, onde houve a diminuição de calibres ali e que deixou claro que o Estado, né, brasileiro, a federação, deveria ter um poder bélico maior do que os estados.
Então, e aí já começou a diminuir os calibres ali, de ideias de calibres para a sociedade brasileira. Estou falando a nível Brasil. E de lá para cá a gente veio com essa cultura desarmamentista. Mas o engraçado é que se a gente retornar, em 1808, na vinda da família real para cá, para o Brasil, existiam três coisas proibidas no Brasil, que era a Casa da Moeda, era a imprensa nacional e era a indústria bélica. Isso era proibido antes da vinda real vir aqui no Brasil. Quando a família real chegou no Brasil, para que a gente deixasse de ter o status da colônia, o que se criou? Imprensa nacional, Casa da Moeda, que depois virou, né, Banco do Brasil, etc. e tal, e a fábrica de pólvora da Lagoa Rodrigo de Freitas, para começar a produção da indústria bélica aqui no Brasil. Então, a gente era um povo, a gente tinha o status de colônia, né, e passou a deixar quando começou a produzir armas. Por que será? Né? A gente ia ter que começar a defender também a família real, que é uma casta que é interessante. E a gente fazendo. Ai, derrubei aqui. Mas a gente fazendo um pulo ali, né, pulando ali já para 1945, a gente vem a instituição do R-105, que foi essa legislação, e depois as narrativas acontecendo de maneira muito duras para que se ocupassem ali. Até que a gente teve ali o governo militar, onde esse discurso foi controlado, né? Então a gente teve essa forma mais forte, mais liberal ali dentro desse aspecto, e depois ali da saída do governo militar, o discurso foi fomentado de maneira positiva. Só para a gente fazer um parêntese aqui, para não falar muita besteira e não esquecer de um fato histórico importante, em 1920, na Antuérpia, o Brasil trouxe a primeira medalha olímpica para aqui, para o nosso país, e foi exatamente no tiro esportivo. A primeira medalha de ouro foi do Guilherme Paraense, no tiro esportivo. E para vocês terem a dimensão da importância do tiro esportivo no Brasil e da cultura armamentista que o brasileiro sempre teve, é que de 24 atletas daquela delegação brasileira, 7 eram do tiro esportivo. Então, quase ali 30% da delegação era do tiro esportivo em si. Então, o brasileiro ele sempre teve a cultura armamentista. O brasileiro ele nasceu armado. A gente não ia construir um país com dimensões continentais sem arma de fogo. Todo tropeiro, com certeza, levava a sua espingarda, né, a sua cartucheira, qualquer tipo de arma de fogo e no lombo da mula. Foi assim que o Brasil foi explorado, obviamente. Mas, passando aqui depois do governo militar, a gente teve um discurso muito forte do desarmamento. Até que em 1997, Fernando Henrique Cardoso instituiu uma primeira legislação ali que passou a considerar como contravenção penal, salvo engano, o crime de porte de arma de fogo. E aí a gente começa a ter uma discussão, vem cá. Se eu tenho uma arma de fogo, se eu tenho a propriedade de uma arma de fogo, é um objeto inanimado que é meu, o que o Estado tem o direito de dizer que eu posso ou não fazer com ele? E esse foi o problema, né? O problema foi exatamente nesse ponto, porque o Estado passou a definir o que eu posso ou o que eu não posso fazer com um objeto inanimado. E não mais passou a sancionar as ações humanas. O que eu faria, as consequências das minhas ações não foram penalizadas. Se criou o crime de perigo abstrato, que é um absurdo. O crime de ter uma arma de fogo por si só é um perigo para a sociedade. Esse é o entendimento, é um crime de perigo abstrato. Então, dentro das convenções ali, dentro do que é do âmago do direito, né, de sancionar e de você legislar, de você entender o que é legislação, a gente ficou meio perdido, ficou ali. Em 2003, a gente teve o Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826, que é até hoje a própria lei, né, que rege ali, que teve esse nome. Mas ela deveria ter o nome de Estatuto, né, de Regulação de Armas, enfim, de produtos controlados, mas a propaganda foi do Estatuto do Desarmamento. Mas é legal da gente falar que em 2005 a gente teve um referendo. E o referendo, cara, ele tão, foi tão covarde que a pergunta não foi se o brasileiro ele queria ou não ter o direito de ter uma arma de fogo, ele queria defender ou não o direito de ter uma arma de fogo. Mas a pergunta do referendo, e referendava a Lei 10.826, foi que se o brasileiro queria manter o comércio de armas de fogo ou proibir o comércio de armas de fogo.
com mais de 60%, o brasileiro manteve o direito, né, de comercializar arma de fogo. Só que a pergunta é: comercializar para quem? E aí a gente vai nesse âmbito. Então, a propaganda, só que ninguém sabia. A gente passou de 2003 até mais ou menos 2010 com a cultura de que era proibido ter uma arma de fogo no Brasil. A maioria das pessoas que você conversa hoje, elas falam e acham que é proibido ter uma arma de fogo no Brasil. E não, não é. E aí a gente começa a ver que não é um problema só de legislação, é um problema de cultura, é um problema de informação. E é onde que a gente vê que a engenharia social funcionou, né? Mas a gente tem esse processo desde 1945 para cá. A gente tem esse discurso desde 1945 para cá. E aí dentro desse processo ali, a gente foi diminuindo a capacidade do ser humano de pensar em se defender. Mas aí vou te fazer uma pergunta, eu vou devolver aqui, vou fazer uma provocação, que é muito, muito interessante. A gente teve o processo de favelização no Rio de Janeiro, né, que culminou com hoje ali com o narcotráfico, com os narcoterroristas dominando o estado do Rio de Janeiro de uma maneira muito clara. Hoje, no Rio de Janeiro, se vive uma guerra. Negligenciar esse fato é você viver em outro mundo, é viver num mundo utópico. No Rio de Janeiro, se fala em retomada de território quando há operação. Só há retomada de território quando há guerra. Os narcoterroristas têm poder legislativo, judiciário, tem, né, o poder executivo, eles têm um sistema que funciona, cobram tributos próprios, leis próprias, enfim. E aí o Estado hoje tenta retomar esse território, beleza. Mas se lá no processo de favelização a gente tivesse, vamos fazer um exercício tópico, uma provocação, a gente tivesse, em vez de ter instituído ali o desarmamento, aquela cultura do Estado onipresente, etc e tal, se toda aquela população tivesse armada, se a cultura do brasileiro naquele momento, se toda a população ela já tivesse armada, será que naquele momento ali a gente não teria defendido o território com os seus próprios cidadãos, com os próprios cidadãos ali, sabe, com aquele povo, com aquela galera que morava ali? Eu falo muito disso, porque se você entra numa comunidade, 99,9% são pessoas de bem, são pessoas que saem para trabalhar 4h30 da manhã, chegam 10 horas da noite e levam o pão de cada dia. Mas hoje são subjugadas por meia dúzia de gente. E se naquele momento lá elas tivessem condições de se defender, quantas famílias deixariam de ser expulsas, quantas pessoas deixariam de ser mortas, quantas pessoas, quantos territórios a gente ainda teria? E aí, exatamente a diferença, o fato da gente manter essa cultura e de levar esse problema para frente. A gente não discutir isso de maneira séria. Em quanto tempo a gente vai desarmar quase toda a população do Brasil, né? Em quanto tempo isso vai acontecer e quais os problemas maiores que isso vai ocasionar. O número de armas hoje nas mãos de civis é ridículo. A gente não tem 2 milhões de armas para uma população de 220 milhões de pessoas. É ridículo. E E muitas se há delas, hoje, e muitas delas, né, são então, assim, ineficazes a para a quantidade tem utilização. muitas na mão de alguns. Eu queria colocar um ponto Sim, importante, pode falar. um ponto importante que eu queria colocar, Marcelo, é o seguinte. Eu, eu sempre costumo falar com os amigos policiais militares, que se dizem legalistas e tudo mais, do papel realmente do armamento civil ser um defensor da segurança pública, que é o que você está colocando. Se os moradores da Sim, favela sim. estivessem armados, o bandido fica com medo de agir numa sociedade extremamente armada, porque ele não sabe quem está armado para combater o mal. Então, quando um policial militar está voltando para casa paisana, né, com medo de se mostrar policial militar, porque no ônibus pode ter um bandido que vá matá-lo e não vai ter ninguém para defendê-lo, porque ninguém está armado, porque a lei proíbe o cidadão de bem de andar armado, esse é um problema que traz a minha pergunta para ti. O povo armado, você deixa muito, muito claro no seu livro, é o último bastião da liberdade. O governo, a segunda emenda americana, ela quase diz que o poder moderador nos Estados Unidos não pode ser feito por uma instituição formal do Estado, porque se o Estado é déspota e existem instituições que obedecem a ele, serão déspotas também. Então,
o último bastião da liberdade sempre é um povo armado. E como é que nós deixamos de entender isso e qual é o papel, qual é o modelo de gestão governamental que você acha que poderia nos trazer a entender, fazer com que o povo entendesse novamente que cabe ao cidadão de bem, não só a defesa da sua família, mas como muitos gostam de dizer, ah, eu sou um patriota nacionalista. Sem arma, você não é nada disso. Como comunicar isso para a população, Marcelo? Eu vou dar um exemplo reverso. Você já viu alguém assaltar a boca de fumo? Não, Simples assim, simples entendeu? assim. É simples assim. Então, quando a gente vai desses exemplos reversos, a gente vê que o cidadão de bem, ele perdeu esse direito de proteger a sua própria casa. Por que que ninguém assalta a boca de fumo? Porque o Ora, cara tá você pode armado, entrar lá na tem sua arma. casa, o cara tá Porque tem armado. cidadão Agora você armado vai, que vai agora defender a boca. você tá entendendo? Vai defender o quê? Ninguém Com é rosa? tonto. Vai defender a boca de fumo. É que nem hoje a gente vive a proibição dos clubes de tiro de funcionarem né, num raio de menos de 1 quilômetro de escola, de funcionarem antes das 18 horas. Uma intervenção, o Estado falou assim: você que tem um clube próximo a uma escola, você só pode abrir depois das 18 horas. Por quê? Porque eles querem, porque não tem um caso no mundo que proíba isso, que tem algum tipo de problema. Agora, existe boca de fumo dentro de escola. Existe Você entende? prostíbulo na frente de Então, escola. exatamente. Essa discussão ideológica, esse tipo de restrição que é a pior restrição, Rodrigo, que tem. Porque é a restrição imbecil, esdrúxula, a restrição meramente para mostrar poder. E é onde que o cidadão, ele não briga mais. É onde que o cidadão se cala, é onde que o cidadão perdeu a capacidade de achar que isso é uma imbecilidade do tamanho do mundo que merece reação, não reação armada, mas uma reação democrática. Agora, a gente vai enfrentar um problema muito grande, cara. Sabe qual é o grande problema do brasileiro, do Brasil? É o brasileiro. Porque o brasileiro perdeu a Sim. capacidade, com a castração ideológica, com a idiotização, ele perdeu a capacidade de usar a maior arma que ele tem, que é o voto. A gente deixou de colocar pessoas técnicas, pessoas capacitadas e passou a ter os interesses próprios na votação. Quando você vai, e aí com toda a minha tranquilidade, eu vou conversar, a gente vai bater muito papo com muitos políticos, vai bater papo com muitas pessoas, eles são completamente alheios aos fundamentos básicos do que é conservadorismo. Quando você conversa com vários legisladores que se dizem conservadores, eles mal conhecem a história da onde vem o termo. Eles mal conhecem a história da Revolução Francesa, o que são jacobinos, girodinos, enfim. Eles mal sabem o que estão fazendo ali. Então, dentro desses imbecis coletivos, tem um monte desses em Brasília. E o nosso problema está aí, porque a gente perdeu a capacidade de voto. A gente perdeu a capacidade de escolher pessoas que realmente vão nos representar com uma ideologia, com uma base técnica, com um propósito de defender os nossos ideais. E aí vai começar por aí. A gente tem que voltar não a convencer a população a se armar, mas a convencer a votar certo, pelo menos. Convencer a votar em quem realmente ela vai ter a representatividade para que a gente altere as normativas necessárias para que a gente volte a ter um Estado democrático de direito. Você tocou num ponto, cara, que eu acho extremamente engraçado. Quando você fala hoje em guerra civil, a gente escuta muito esse papo, né, de guerra do Brasil. Então, é impossível disso acontecer. Esse, né, o golpe, então, é impossível no Brasil hoje, com os homens que temos, com a sociedade que temos, de ver o que se faz é uma romantização. Às vezes eu escuto uma bobeira dessa, uma besteira. Eu falo, cara, você sabe o que é guerra? Você sabe o que é você ficar 3, 4 dias trocando tiro sem comer, mijando na calça, desculpa a expressão que tu é uma menina, né? Mas fazendo xixi nas calças, você não tendo como você voltar, você encarando uma realidade, você não sabendo como está a sua família em casa, você ter problemas de comunicação, você entender como que é. Você sabe o que é isso? Não, então o Brasil não está preparado para isso. O Brasil não está pronto para ter nenhum tipo desse tipo de revolução. A nossa revolução ela tem que ser política e ideológica. A nossa revolução ela tem que começar voltando a pessoa a ler um livro.
Sim. Básico. A gente não vai ter mudanças se a gente não criar uma próxima geração, e infelizmente a mudança, a meu ver, é imediata, são de 2 ou 3 gerações para frente, mas a gente não vai conversar se a gente não fizer isso, se a gente não comunicar e tocar na dor. Falar, cara, você precisa estudar. Então, Rodrigo, assim, Voltar a minha posição. a pensar. O As que que eu pessoas tô aqui? precisam Desculpa. voltar a saber pensar. As pessoas precisam Vol- voltar a saber pensar. É isso. A É ter o mais senso livros e crítico. menos E não. narrativas, né? É isso. É isso. Quando Mas, o Marcelo, Lula foi um dos maiores incentivadores do meu livro, Rodrigão. Quando ele falou que ia acabar com os clubes de tiro e fazer clubes de livro. Aí eu já estava com ele quase escrito. Eu falei, cara, agora ele vai. É, mas né? Marcelo, uma coisa É que você isso. tocou no assunto, para cada. Porque nós não podemos subestimar o inimigo. Porque você colocou Sim, um sim, ponto muito forte, uma pergunta retórica para qualquer cidadão. Por que, que o usuário de droga não rouba o traficante? Ele rouba a casa de alguém para comprar do traficante, para comprar, fazer uma livre negociação com o sim, traficante. sim, sim, Essa sim. pergunta é muito forte, mas nós tínhamos uma força muito grande no humor. E os humoristas hoje são perseguidos, né, nesse tal desse direito intelectual. Então, você acha que efetivamente o caminho para a gente retomar essa hombridade da sociedade, quando eu falo hombridade, não é só para homens, não, é para homens, mulheres, entender que cabem a todos a defesa da sua família, que é ela que sustenta a sociedade como um todo. Minha avó sabia tirar, né? Mulher, Sim, né? Então, sim, não sim. existe esse negócio. A defesa da família era uma coisa irrestrita da obrigação da própria família, dos filhos que aprendiam a atirar de novo. Você acha que há um caminho de volta ou realmente vai ser gerações e gerações para a gente tentar destransformar o imbecil coletivo que nós tornamos esse povo de QI médio 83? Essa que realmente é a minha grande dúvida. Se não será via sangue, Então, vai ser via o quê? cara, Rodrigo, eu tenho uma convicção muito forte que o Brasil, se a gente for via sangue, a gente acaba em Perde. 5 minutos. Tá. Perde. Hoje o brasileiro ele não está preparado para ter uma realidade nesse sentido. Não está. Eu vejo muitas. Eu não vejo uma pessoa que se veste de unicórnio andando de quatro no shopping pegando em arma. Eu não vejo um adolescente. Eu tenho um filho adolescente. Meu filho aqui a gente cria, aperta e tal, papá, mas mesmo assim eu não vejo ele tomando uma decisão dessa. A gente com 18 anos, 19 anos, você já ia pro mundo, tomava porrada, encarava a vida, você era homem e mulher, quando eu falo homem, mas assim, dentro dos seus papéis, né? Mas você tinha que encarar as suas responsabilidades e ponto, acabou. E acabou, não tinha escolha, você não tinha mimimi, você lidava com as frustrações desde a da infância. Cara, eu escrevi um artigo científico, depois eu vou te mandar, vou ver se eu acho, sobre bullying. E aí todo mundo penaliza muito bullying e tal. Pro papai, eu falo, o que que é o bullying? Eu falei, bullying é o sintoma de uma sociedade doente e fraca. Aí todo mundo assustado, né? Mas como assim? Eu falei, não, bullying é um sintoma de porque bullying é a expressão da fraqueza da pessoa que está sofrendo. É simples assim, cara. E eu não tô sendo polêmico, não, porque todo mundo tem que aprender a autodefesa desde criança. Quando você tira da criança a possibilidade dela se defender, e eu não estou falando de exageros, obviamente, eu não estou falando de crime, eu estou falando que hoje tudo se trata de maneira genérica, de maneira absurda, de maneira como se fosse um cristal, que a felicidade fosse, né, absoluta o tempo inteiro. A gente perdeu a capacidade de se defender intelectualmente. E é necessário que as frustrações ocorram desde a infância. O que que Exato. é? Pô, se você pegar Platão, a teoria da felicidade, ele diz que uma criança não pode ser feliz, porque a felicidade vai ser a construção de uma vida feliz ali, com vários momentos felizes e vencendo as tristezas de uma maneira em si. Então a gente precisa entender que a gente não é feliz sempre, a gente precisa se frustrar. Se a gente falar hoje do número de suicídios, eu estou escrevendo meu segundo livro com base nisso. Né? Em São Paulo, a gente perde mais policiais hoje de suicídio do que em combate. Você Caraca. entende? Então, essa falta de capacidade de frustrar
de se frustrar, de se defender intelectualmente, defender a posição, essa castração ideológica que foi feita, cara, isso demora um tempo. Tá arriscado, Rodrigo, de fazendo um exercício tópico novamente, tá? Para a gente não ter sanções ali, mas fazendo um exercício tópico, científico, acadêmico. Tá arriscado se uma revolução acontecer e se criar uma narrativa de que todo mundo vai ter uma doença e vai morrer porque está na guerra, vai todo mundo sair correndo para casa e ficar em isolamento. Foi o que Falou aconteceu. tudo. Falou tudo. Sim. Aline, pode perguntar, Aline. Pronto. Essa questão, né, da castração, ela é muito traduzida hoje, eu vejo, também nos homens ou mulheres que não sabem ouvir nãos, né? Essa geração aí cresceu sem isso, sem a possibilidade do não. Por isso que tantos crimes ocorrendo por motivos banais. Ah, sempre existiu. Não nessa proporção. Motivo De banal. maneira nenhuma. Ah, não. Não é um tema escondido de ninguém. É um tema que eu trago por conta do meu trabalho. Eu tive um episódio daqueles ruins que acontecem com mulheres, não vou falar a palavra para não cair o vídeo, mas por quê? Porque homens não sabem ouvir não. Sim, Não era de sim. desconhecido, não era de... É só o fato de não saber ouvir não, frustrar. E nós vemos, né, o Impor, né? caso da... impor. Nós temos pessoas frágeis hoje em dia. São mimados. A gente vê Eu não casos sei. hoje, a Pode gente falar, vê Fernando. vários casos de agressores ativos, desculpa, Rodrigo, de agressores ativos, né? Vários casos de agressores ativos, porque sofreram bullying. A gente vê, depois da instituição da Lei Maria da Penha, e eu não vou falar, não vou nem tecer minha opinião sobre a Lei Maria da Penha, mas você vê um aumento exponencial de casos de Maria da Penha, né, de todos os lados, depois da intervenção do Estado, onde as pessoas perderam completamente a capacidade de resolver os seus problemas. A gente tem visto muito mais feminicídios do que antigamente. Sim. Os números, eles não vão mentir. Então, assim, a nossa sociedade está doente, a nossa sociedade está fragilizada. A nossa sociedade sai do 0 a 100 em um segundo. E essa falta de inteligência emocional, essa falta de conhecimento, essa falta de frustração, isso tem destruído. E aí, eu vou te falar de uma maneira muito clara. Isso faz parte da engenharia social, sabe por quê? Porque ataca principalmente a instituição que Jesus mais defendeu, que é a família. Família. A família. Eu escutei uma frase essa semana que é grande verdade, né? O diabo adora destruir a família. Eu brinquei, eu falei, não, o sistema adora destruir a família. Que o sistema e o diabo um caminho juntos, assim, eu não sei, né? Mas é uma grande verdade, porque quando você destrói a família, você destrói a próxima geração. É simples Perfeito. assim. E você vai destruir a próxima, a próxima, a próxima, a próxima Eu, geração. Porque as pessoas eu, não aprenderam a se frustrar. Você feminilizou o homem, você masculinizou a mulher, né? Você trocou os papéis ali, a gente. Não tô sendo machista, mas de uma maneira emocional que eu Tá tô sendo falando, de uma realista. maneira sentimental realista. A gente tá trocando os papéis. E aí, tudo para a mulher, né, é controle, tudo para o homem é cobrança demais. E aí o homem não vai prover e proteger, como a gente está falando no livro. Ele abre mão do direito de uma ferramenta de se defender, que para mim é um absurdo. Quantos vídeos a gente vê de assalto que o homem está colocando a mulher na frente e saindo correndo? Então a gente, quando vai ver em Efésios, né, lá, salvo engano, a passagem, não me lembro de cabeça, mas eu acho que é 5, que o homem morrerá pela sua mulher e a esposa viverá para seu homem. Esse é o papel da família. E aí, quando a gente vê essa loucura que está acontecendo, a falta de frustração, exatamente a destruição da família. Não é falta de amor, é falta de saber amar, é falta de saber enxergar o outro, é falta de compreender. É simples assim. eu Mas essa vou compreensão, essa empatia, ela vem da frustração. Ela não vem só da felicidade, pô. passar a pergunta para o Vini, mas antes de te passar a pergunta, Vini, eu sou cristão, sou muito praticante e gosto muito de escatologia. Mas eu gosto de
comprovar para as pessoas via o raciocínio, pela epistemologia econômica, da praxeologia, das ciências humanas. E o grande problema do socialismo, do coletivismo, ele reside porque ele não se sustenta economicamente. E ele não se sustenta economicamente por conta de uma coisa chamada poupança. E poupança só faz sentido com família, com quem você possa deixar um legado poupado. Porque você não sabe o dia que você vai morrer. Então, o amar o próximo como a ti mesmo começa no primeiro ponto de você não saber quando vai morrer, então você junta uma quantidade de dinheiro para deixar até seu último suspiro, porque o que a gente quer é morrer com dignidade, sendo bem tratado e sofrendo o menos possível a hora da passagem, e deixar uma condição melhor do que foi deixada para você. Então, o socialismo, muito convenientemente, sabendo que na base econômica ele não vence, ele precisa destruir a família, porque ela é a base da poupança. Você Vini, falou, vai você falou contigo. Ah, só para complementar, Rodrigo, rapidinho. Eu falo pra caramba, gente, desculpa. não, fica à vontade. Mas só para você ter noção de como que a sua construção é perfeita. Quando a gente pega os maiores contratualistas, a gente fala dos direitos naturais. Quais são os direitos naturais? Vida, liberdade e Vida, propriedade, propriedade. né? E para Thomas Hobbes, a herança. Entendeu? Por Exato. quê? Sem você ter a herança, sem você deixar o legado, nada disso faz sentido. Só que, cara, a única coisa que defende os três principais direitos naturais é o quê? Uma arma. Uma arma, a força. E aí é que as pessoas não compreendem o papel da Você força entende? coletiva, da justiça É nega isso. que nega o mal, nega o roubar, nega o matar, né? Que é o direito natural, o direito antigo, o direito mais racional que existia, porque esse direito positivo, ele é muito distorcido, ele é uma abstração maluca de um romantismo que não se sustenta na lógica, no raciocínio Não realístico. adianta. Exatamente. Ele Né? não sustenta. Vini, Não tem como você pegar e você sustentar um raciocínio desse. Não. perfeito. Marcelo, eu vou voltar um pouquinho numa das conversas que a gente teve Vamos ali lá. atrás, só para lembrar um fato, né? Aí você falou da retomada de espaço e da tentativa de poder do tráfico de drogas nas regiões do Rio de Janeiro, e a gente lembra muito o que aconteceu, que para mim é uma grande prova do que você falou, que é a tentativa do Hamas de invadir Israel, e eles encontraram, não sei se você lembra, uma soldado Do que israelense é, na sua ali junto da sua comunidade, e eles não conseguiram entrar porque ela e a sua comunidade estavam armadas, e eles entraram com tudo, né? Só que não imaginavam encontrar a força que encontraram, e tanto que essa menina foi condecorada pelo exército israelense pelo que ela conseguiu fazer. Aquilo foi muito legal. E aí eu fico pensando o que falta, né, para a gente entender melhor. E aí eu te pergunto, o que realmente acontece quando uma sociedade abre mão do seu direito de se defender e concentra todo o poder de coerção na mão do Estado, né? Então, imagina se isso traz mais segurança e estabilidade, ou o poder pode acabar abrindo mais espaço para abuso e desequilíbrio. o que acontece quando a sociedade abre mão do seu direito de autodefesa, acontece o fenômeno Rio de Janeiro. Simples assim. Bom, O Rio de bem Janeiro é o bom. único lugar do mundo que você está tomando uma cerveja no botequim e está tendo tiro de fuzil na esquina. É um lugar onde a guerra não é declarada, mas que você tem troca de tiro quase todos os dias, diariamente, né, dentro das comunidades, por retomada do território do Estado, por facções que divergem entre si, enfim, e diversas situações. Você tem uma ausência completa da prestação do serviço de segurança pública do Estado. E aí, Vini, é legal da gente entender aqui, rapidinho, só para a gente fazer um ponto. Política de segurança pública é preventiva. Políticas de segurança, elas são preventivas. Elas têm que atuar de maneira a que o crime não ocorra, certo? Sanção faz parte do poder judiciário. Você vai entender, vai investigar a polícia, aí entra a polícia judiciária, etc e tal. Mas políticas de segurança pública são preventivas. O que é o combate? É a ineficiência do Estado comprovada. Entendeu? Podemos A colocar gente assim, tem que para ter que esse as pessoas, raciocínio. para quem nos assiste, podemos colocar assim:
O Estado ele está no passado e no futuro, mas não no presente, no Isso aí. momento do roubo. Isso é você, no Exatamente. seu Isso papel aí. de homem, de cidadão. Correto? Exatamente. Isso. E aí eu falo numa frase muito clara quando eu estou dando palestra sobre isso. Política do desarmamento não é política de segurança pública. É domínio intelectual, filosófico, ético e moral. São E coisas isso está diferentes. aqui. E isso está aqui. Eu acho Isso que aí. realmente você está E coberto de aí, razão. O começo da nossa retomada, enquanto homens e mulheres de bem, passa pelo. Você deve ter acompanhado que eu estou fazendo um esforço assim de divulgar tá bastante que fenomenal, cara. tudo aquilo que é importante tem que ser realmente divulgado. Antes de passar, porque nós estamos nos nossos últimos 10 minutos, eu vou passar a pergunta para a Aline, para o Vini fazerem as últimas perguntas. Eu quero convidar a todos já começarem a guardar na sua agenda 25 e 26 de abril de 2026. Nós vamos fazer um grande evento na capital paulista, local a divulgar, já está confirmado, mas ainda falta assinar contrato, e antes de assinar ninguém divulga nada. Mas nós vamos querer trazer você, Marcelo, para uma das 8 Ou será? palestras. Serão 2 dias de evento, sábado e domingo. Já temos confirmado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, Paulo Cogos, o Correia, que é lá, acho que é um policial da Bahia, se não me falha Soldado a Correia da memória, vai Bahia. vir. Gente boa Isso, vai demais. vir falar. É, e com certeza o convite já está oficial a ti, tá certo? Por quê? Já Nós está precisamos. aceito. Muito obrigado. O pessoal que vai nos assistir, que faz parte da comissão de organização, vai ficar muito feliz. E é o grande ponto que eu falo. O meu papel é tentar catalisar e tentar transformar do imbecil coletivo uma sociedade. Nós vamos ter muito trabalho, mas nós não desistimos. Vini, última pergunta da Night. Vamos lá. Eu queria entender também o que você acha sobre a sua opinião sobre o papel da mídia e das escolas de uma forma, como muita gente já passou do cidadão armado, como uma ameaça, né? O que você acha dessa ideia construída por essas narrativas com relação tanto à mídia quanto ao sistema escolar? O Olavo de Carvalho disse numa entrevista dele que você quer emburrecer seu filho, manda ele para a escola, né? De maneira muito clara. Cara, enquanto a gente tiver esse processo de educação freiriana emplacando e tendo sido colocado na escola, a gente tendo ideologia sendo ensinada em escola, a gente tendo essa negligência intelectual, não cerceando as nossas crianças de pensar, o trabalho dos pais é dobrado, cara. O trabalho dos pais é dobrado. A gente tem que ter um cuidado muito grande de fomentar leitura para os nossos filhos, fomentar cultura, filosofia, sociologia, bases históricas, de que eles entendam a história do mundo, da onde que a sociedade veio, para eles saberem aonde eles querem chegar. Então isso impacta diretamente. Eu falei, a gente precisa, isso é um apelo, a gente precisa salvar as próximas gerações. Os nossos pais, eles não acordaram para essa realidade. Eles viveram dentro do politicamente correto. Eles tinham medo de falar certas coisas, eles tinham culturas abjetas dentro do que era liberdade. Se você conversar com a geração antes da nossa, eu tenho 42 anos, eu sou, né? Não sou mais um garoto, Jovem. mas se você conversar com uma geração antes da nossa, né? Antes da nossa, é uma geração que não tinha essa cultura, não tinha percepção do sistema e da engenharia social de como estava acontecendo. A nossa geração começou a perceber e as gerações posteriores à nossa, algumas estão literalmente não ligando para o que está acontecendo. Eles já foram impactados. Então, a nossa geração, eu acredito que seja uma das últimas gerações capazes de fazer a produção de conhecimento para gerações futuras. A gente vai pular gerações, 2, 3 gerações, e salvar as próximas. Eu acho que esse é o nosso trabalho. Mas primeiro a gente tem que se convencer. Lembrando que esse Perfeito. trabalho que você está falando é onde começou há 30 anos o trabalho do, do atual governo, né? Para deixar a gente na situação. A frase que mais me irrita hoje é: a escola ensina e o pai educa. Meu filho entrava às 8 da manhã e saía às 18.
se a escola não me ajudar da forma que eu entendo que ela tem que me ajudar, e por isso eu escolhi escolas católicas, tentei colocar dentro daquilo que eu entendia como família, como religião, de uma forma que eu conseguisse realmente transformar o meu filho naquilo que eu sou, né? Até porque a gente já está vivendo uma nova fase, né? A fase dos tempos que estão mudando de novo, mas a nossa época já pegou tempos mais fáceis do que nossos pais, e a gente ouve falar que tempos fáceis, homens fracos, né? Então, esse é o maior problema que a gente enfrenta hoje com relação a essa juventude. E quando a escola me coloca numa responsabilidade, sendo que ele entra às 8 às 18, e na verdade ele fala isso justamente para justificar o trabalho da narrativa, porque no momento que ele está lá dentro, ele fala o que quer, mas ele diz que você é o responsável, né? É muito difícil hoje a gente conseguir botar na cabeça dessa juventude que existem coisas melhores e maiores dentro de uma outra política que não seja atual. Só para Mas concluir, muitos pais saindo numa diáspora moderna para o Paraguai para educar seus filhos em casa, porque lá é permitido. Eu acompanho muito essas questões, principalmente da educação, porque eu também me preocupo, todos nós que temos filhos nos preocupamos muito, e, e realmente é algo impressionante. Vocês não têm noção do número de famílias, e não são pessoas ricas, é o que isso que mais é interessante, tomando a decisão de se mudar para o Paraguai pelos filhos, porque no mundo dos negócios você costuma ver as pessoas saindo para salvar seus negócios, né? Por mais que pareça correto, né? Óbvio, melhor salvar os filhos do que o negócio. Mas eu fico até feliz da vida de ver muita gente fazendo esse caminho para o Paraguai hoje em dia para poder educar seus filhos fora do sistema educacional brasileiro. Aline, Bom, Aline, a só uma última coisa. Você pergunta. vai matar a curiosidade de todo mundo aqui, porque o Marcelo falou que está com 42. Vini, você está com quantos anos, Vini? Mas Quantos? né? Falhou a ligação. 47. É o 47. Tá, quase que ó, a quinta série bateu aqui, cara. esse programa, nós estamos gravando e ele vai ao ar na terça-feira. Na terça-feira eu já tenho 51. Hoje eu tô com 50 Uma ainda. boa ideia. É, Uma aí. boa ideia. Amém. Vamos Parabéns. lá, E eu Aline. Quantos, Aline? Quanto? Dela falhou também. 43. 4-3. Nossa, Eu sou o você mais tá novo, melhor então, tá conservada vendo? aí, Tô viu? lisonjeado. É, Eu uso Botox. Bom, tá certo. entendi. Na hora que eu vejo a gente aqui, esses homens do grupo, nossa, a gente está acabado perto dela. É isso mesmo. É verdade. É verdade. Vai lá, Aline, manda sua última pergunta pro Marcelo. O que você faz, o que você acredita que faz com que o tema armas não seja tratado de forma racional? Efetivamente de forma racional e sempre ideológico, como você falou desde o início, armas matam, o que você acredita que leva a isso? Isso faz parte da engenharia social, né? Então, de maneira clara. Tem um psicólogo americano chamado Paul Ekman que ele fala o seguinte, que sentimento é um processo cognitivo. Então, a engenharia social, ela aprendeu a imputar dentro das pessoas sentimentos e desses sentimentos elas têm um processo de aceleração de aprendizagem. Eu estudei muito sobre isso para entender o que acontecer, como que era esse processo. Então, como é que a gente faz para trazer a pessoa para a realidade? A gente tem que dar exemplos diretos, claros e objetivos de uma situação real. A gente tem que colocar sentimentos naquela pessoa para que ela se coloque numa situação real e racional, para ela consiga entender aquele panorama. O nosso cérebro ele não faz distinção de realidade ou imaginação. Então, quando você consegue ter a coerência de argumentos lógicos para colocar a pessoa dentro de uma situação e ela se visualizar, ela sai mudada daquele processo. Então, hoje, o que a gente precisa fazer? Treinar pessoas a fazer engenharia social reversa. Treinar pessoas com argumentos sérios, científicos, filosóficos, com base, para que elas consigam passar a informação da maneira correta, mas que se preocupem muito mais com o receptor
do que com o emissor. A gente tem que passar a deixar a vaidade de lado e a gente atingir aquilo que a gente quer, que é sair da bolha, falar para o maior número de pessoas e que a gente consiga convencer o maior número de pessoas dessa realidade. Vou te dar um exemplo ao contrário. Picanha e cerveja, te lembra alguma coisa? Opa! A maior enganação do mundo moderno, mas bem colocado, né? Bem falado no momento certo. Exatamente. Só que a gente vai fazer com fundamentos corretos, fundamentos filosóficos, éticos corretos, mas sabendo comunicar pensando no emissor. A única, uma das maiores, a única não vou ser, assim, não vou ser tão radical, mas uma das poucas soluções que a gente tem é fazer com que o movimento conservador ele aprenda a comunicar. Ele deixe de ser vaidoso e aprenda a comunicar. Isso é uma grande dificuldade, porque a gente lida com várias pessoas intelectualizadas. E aí a gente cria a nossa bolha. Marcelo, Quando eu dou exemplos, quando eu brinco, quando eu comunico de uma maneira mais simples, a gente atinge pessoas. Tem uma expressão que é muito correta, desculpa, Vini, só um minuto. Pregar para convertido é mole. É fácil. A gente tem que Ah, aprender a pregar para quem não é convertido. a Perfeito. gente precisa aprender a comunicar, mas também precisa aprender a debater. Toda vez que uma pessoa Sim, do nosso grupo começa a falar sobre alguma coisa e a outra discute, ela não debate, ela fala: tá bom, tá bom. Então a gente não vaidade. consegue trocar três palavras, porque as pessoas com um pouquinho mais de intelecto, elas não gostam do debate. Elas preferem deixar para lá. E o deixar para lá é aonde a gente está perdendo. A gente não consegue debater. Mas Moderação eu na gostaria defesa de. da verdade é serviço prestado à mentira. Perfeito. Olavo de Exato. Carvalho. Bom, nós Muito bom. precisamos encerrar o nosso programa. É 1 hora de programa, estamos preparando, porque uma das coisas que eu aprendi ao longo desses últimos 3, 4 anos, ô Marcelo, eu iria fazer uma pergunta para encerrar, mas não vou, porque essa pergunta da Aline final, você colocou aquilo que é fundamental. E a cada vez mais parece que é um aviso do além de que é esse o caminho. Comunicar assertivamente. E você colocou o outro lado da moeda de uma forma extremamente perfeita. Picanha e cervejinha, te comunica alguma coisa? Ganhou não sei quantos milhões de votos por esse Brasil com 2 palavras. E por isso mesmo é que eu acho que o grande caminho agora é nós criarmos o que nós estamos fazendo com o P9J, mas que isso se reverbere e se multiplique por todo o Brasil e que nós possamos levar para todos os rincões do Brasil essa maneira de comunicar, sem vaidades pessoais, tentando colocar todo mundo no debate e mostrando que as pessoas, sim, elas conseguem se expressar, mas acima de tudo, passar o conhecimento. Então, para encerrar nosso programa de hoje, fica o meu apelo para você que vem acompanhando o P9J da Confederação. Tem muita coisa para se estudar, mas o livro escrito pelo Marcelo, ele é um livro fantástico. Ele colocou aí o Paul Ekman, né, que você cita várias vezes no livro. Você é uma pessoa que já estudou o comportamento humano. Então, pessoal, se você quer estar do lado do bem e não quer lutar por lutar, mas quer lutar para ver resultados, você precisa se instruir e aprender a se comunicar. Com isso, gostaria de agradecer a todos, Marcelo, Aline, Vini, e a você que nos assistiu até agora. Nosso muito obrigado. Até o próximo P9J. Tchau, tchau.